caros irmãos, caras irmãs. Estamos aqui mais uma vez para batermos um papo sobre doutrina espírita, comentarmos alguns temas dos dias atuais e também de um passado, já de há um certo tempo, na visão sempre espírita, na visão da doutrina espírita. Hoje vamos falar sobre EQM. O que quer dizer EQM? Experiência quase morte. Algumas pessoas passam por situações onde chegam próximo ao desencarne, onde sofrem acidentes de trânsito, ou acidente seja lá qual for, ou entram em coma, ou têm problemas de saúde, e chegam próximo ao desencarne, chegam próximo à chamada morte, e relatam, por não serem espíritas, que se viram caminhando num corredor branco, um corredor comprido, e no fim do corredor, caminhando, uma luz branca muito brilhante brilhava, e essas pessoas, ao caminharem, ao estarem andando nesse corredor, se sentiam leves, se sentiam plenas, se sentiam sem dor, se sentiam num bem-estar indescritível, uma sensação positiva que nunca sentiram enquanto estavam aqui, no dia a dia normal, sem preocupações, sem dores, sem tensões, sem tristeza, se sentiam completamente livres e felizes. Mas, ao chegarem no fim do corredor, ou mesmo caminhando no corredor, com alguém encontravam que nunca haviam visto, nunca haviam conversado, e esse alguém lhes disse, ou lhes dizia, ou lhes disse: não é um momento ainda, você deve voltar para o corpo, você vai continuar vivo, viva, por mais um período, apenas você está num momento mais delicado de saúde, mas logo logo sua saúde será recobrada e você vai continuar na sua vida física, você vai continuar no seu dia a dia físico. Então muitas pessoas que não são espíritas relatam, quando passam por momentos de experiência quase morte, relatam isso, relatam situações assim. E há cientistas, há pesquisadores, há médicos que coletam essas informações e vão estudando, vão procurando compreender, sempre à luz da ciência. Mas nós vamos comentar à luz da doutrina espírita. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, no livro 2, no capítulo 8, nós temos ali a emancipação da alma, que vai das questões 400 à questão 412. Então vamos lá, Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 8, emancipação da alma, questões 400 a 412, onde nós temos muito bem explicado essa parte de emancipação da alma. O que a doutrina espírita nos diz? Que sempre que nós temos um relaxamento, sempre que nós temos um afrouxamento físico, imediatamente nós desdobramos, nós saímos do corpo físico. Nós espíritos saímos do corpo físico e ficamos perambulando pelo mundo espiritual, ficamos perambulando pelo mundo dos espíritos, não mais aqui no mundo da Terra. Ficamos perambulando pelo mundo dos espíritos, digamos assim, na outra dimensão, na dimensão espiritual. E ali interagimos. Então, quando dormimos todas as noites, nós também saímos do corpo físico. Nós vamos ao mundo espiritual. Ou seja, todas as noites nós vivemos experiência quase morte. Pois todas as noites, a grosso modo, podemos dizer que nós treinamos para o desencarne, nós treinamos para estar fora do corpo. E chega uma hora que a gente retorna ao corpo porque a nossa vida física continua, ainda não vamos desencarnar, ainda temos aí um longo caminho pela frente. Sempre que a gente tem um afrouxamento, então, dos sentidos, nós saímos do corpo físico. E pessoas que sofrem acidentes, pessoas que estão no hospital, estão com a saúde debilitada, ficam nessa situação. Ou seja, ficam mais fora do corpo do que dentro, do que preso ao corpo, do que unido ao corpo físico, pois estão com a saúde fraca. A saúde fraca significa o quê? Os liames que prendem o corpo físico, que ligam o espírito ao corpo físico, ficam mais frouxos, ficam mais fracos. E com isso, o espírito, eu, você, nós, espíritos, ganhamos uma liberdade e ficamos perambulando pelo mundo dos espíritos. E entramos em contato com espíritos
que não lembramos quem são. E muitos deles, né, são conhecidos nossos de outra era, muitos deles são médicos, são enfermeiros que estão acompanhando a nossa situação, o nosso próprio mentor, o tradicional anjo da guarda. E numa situação dessa, de um acidente, de um problema físico, em que eu estou internado, em que você está internado no hospital, com a saúde bem fraca, o que ele diz? Né? Olha, ainda não é o momento de você aqui ficar. Você vai voltar à vida física, vai continuar a encarnação, vai continuar o seu processo reparatório, reeducativo, o seu processo expiatório, o seu processo evolutivo. Toda expiação é uma evolução, toda reparação é uma evolução, toda reeducação é uma evolução. Como nós somos espíritos que estamos em desenvolvimento, né, da nossa moral, em reforma íntima, em progresso espiritual, progresso moral, progresso ético, nós temos a necessidade de estarmos encarnados. Então, de forma simples, a experiência quase-morte, o que é? Nada mais do que o que nós chamamos de desdobramento. Né? Nós saímos do corpo físico, estamos em contato com os espíritos no plano espiritual e somos comunicados pelos espíritos. Olha, você ainda vai continuar encarnado, você ainda vai continuar na matéria. Não chegou o momento ainda de você voltar para o mundo dos espíritos. E nessa situação, quem não é espírita se vê retornando ou se vê de repente despertando no hospital, despertando na ambulância, despertando após um longo período em coma ou um curto período de doença física, se vê ali junto aos médicos, se vê ali junto aos parentes, aos familiares, e vai despertando e a vida volta ao normal. Mas fica aquela lembrança, né, de que viveram, tiveram uma situação, uma sensação muito positiva, uma situação muito agradável. Então, para nós, da doutrina espírita, e para quem se interessa, vamos ao capítulo 8 do livro 2 do Livro dos Espíritos, das questões 400 a 412, onde nos explica muito bem sobre o desprendimento do espírito do corpo físico, que, né, em linguajar comum, não espírita, podemos chamar de experiência quase-morte quando estamos extremamente fracos, extremamente adoecidos, ou em coma, ou após um acidente muito grave, onde se tem a impressão que vai morrer, que vai desencarnar. Mas não. Retornamos e continuamos a nossa vida. Mas lembremos, todas as noites fazemos isso. A maioria de nós não lembra dos sonhos, não lembra do sono, do que fez durante o sono, do que fez em desdobramento. Né? Para a nossa própria proteção, para o nosso próprio bem-estar do dia a dia, para não confundirmos muito as coisas. Então, está explicado a experiência quase-morte. Nada mais é do que o simples desdobramento do espírito. Quando os liames que nos unem ao corpo físico estão mais enfraquecidos, nós nos afastamos do corpo físico, nós entramos em contato no mundo espiritual, ok? Algo que para nós, espíritas, chama-se desdobramento do espírito. Espero ter sido útil, espero ter aguçado a curiosidade de vocês, para que procurem no Livro dos Espíritos um aprofundamento maior sobre essa questão, um entendimento maior. Até uma próxima oportunidade, conversaremos novamente. Que Jesus nos abençoe a todos. Até breve.